Guerreiros e guerreiras, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos vocês. Vamos tratar agora de direito civil. Presta bem atenção, no seu edital são previstas 5 questões para civil e processo civil, que são uma matéria única. Então a gente teria no nosso Semisaço uma aula única. Contudo, para facilitar a compreensão, porque são matérias completamente antagônicas, o direito material do direito processual, nós colocamos uma aula exclusiva de direito processual e uma segunda aula, que é essa agora de direito civil. Aulas separadas para facilitar a sua compreensão, em que pese o edital tratar com uma matéria única. Perfeito? Então, 2 aulas de ali 35, 40 minutos para você revisar todos esses assuntos e garantir aqueles 5 pontos em civil e processo civil. Na tela, maestro, vamos lá aos temas que eu selecionei para a gente em direito civil. Primeiro, personalidade e capacidade. Segundo, extinção da personalidade jurídica. Terceiro, direitos de personalidade. Quarto, dos bens. Quinto, responsabilidade civil. E sexto, direitos de vizinhança. Perfeito? Primeiro tema, personalidade e capacidade. Conforme o artigo 2º do Código Civil, a personalidade jurídica, ou seja, aquela aptidão genérica para ser titular de direitos e obrigações, se adquire com o nascimento com vida. Então, você, com o nascimento com vida, adquire essa aptidão genérica para ser titular de direitos e obrigações. E essa prova de vida, senhores, pode ser realizada por meio do exame conhecido como docimasia hidrostática de Galeno, que consiste em imergir os pulmões de um recém-nascido dentro de uma água para verificar se houve respiração. Isso vale muito para direito sucessório. Se ele nasceu com vida, ele recebe bens e justamente por isso repassa eventualmente. Não é matéria do CFO, sucessões, mas vale a pena você lembrar que o nascimento com vida, a pessoa adquire a sua personalidade jurídica. Perfeito? Apesar da regra do nascimento com vida, a lei protege os direitos do nascituro, o ente já concebido, mas ainda não nasceu, dentro da barriga da mãe, desde a sua concepção, ou seja, desde aquele ato lá, quando o espermatozoide se une com o outro, a partir dali, a lei protege já os direitos do nascituro. E agora vamos às 3 teorias sobre a natureza jurídica do nascituro. Primeira teoria é a natalista, que defende que a personalidade jurídica só se adquire com o nascimento com vida. Antes disso, o nascituro teria apenas uma expectativa de direitos. Perfeito? Segunda teoria, a teoria da personalidade condicional. Estabelece que o nascituro possui personalidade, mas sob uma condição suspensiva, o nascimento com vida. E a terceira teoria, teoria concepcionista, que atribui personalidade jurídica ao nascituro desde a concepção. Essa teoria vem sendo progressivamente adotada pelo STJ, especialmente nos casos por dano moral e alimentos gravídicos. Pessoal, qual que é a teoria adotada pelo Código Civil? Perdão, a teoria adotada pelo Código Civil, nosso Código Civil brasileiro, é a teoria natalista. Porém, a gente tem contornos no Código Civil justamente esse entendimento que vem ganhando força nos tribunais superiores, em especial no STJ, é a teoria concepcionista. Mas na sua prova, se perguntar qual que é a teoria adotada para explicar a natureza jurídica do nascituro, Código Civil brasileiro expressamente adota a teoria natalista. Perfeito? Vamos agora, senhores, aos tipos de capacidade. São 2. Primeira capacidade é a capacidade direito ou capacidade de gozo, que todo cidadão tem, todo mundo tem, que é a aptidão genérica para adquirir direitos e contrair obrigações. Todas as pessoas a possuem sem exceção. Então, se perguntar na sua prova, todos têm capacidade de direito ou capacidade de gozo? Sim, sem exceção. E a segunda tipo de capacidade, que é a capacidade de fato ou de exercício, e é a aptidão para exercer pessoalmente os atos da vida civil. A ausência dessa capacidade configura aquelas incapacidades, a capacidade absoluta e incapacidade relativa que nós vamos ver agora. Então, recapitulando, capacidade de rede de gozo todo mundo tem, capacidade de fato é aquela aptidão para exercer pessoalmente os atos da vida civil. Regime de incapacidade do direito civil brasileiro. Senhores, uma alteração importante que nós tivemos no Estatuto da Pessoa com Deficiência lá em 2015 promoveu uma transformação significativa no regime das incapacidades, com o objetivo de garantir maior autonomia e inclusão para as pessoas com deficiência.
A maior e principal regra que foi introduzida com essa Lei 13.146 de 2015, foi que toda pessoa com deficiência é considerada plenamente capaz. Então, antes de 2015, não era, mas a partir dessa introdução, dessa alteração no Estatuto da Pessoa com Deficiência, toda pessoa com deficiência é considerada plenamente incapaz, justamente para dar mais autonomia às pessoas que possuem alguma deficiência. Perfeito? Vamos agora aos absolutamente incapazes. Antes dessa alteração, quem que eram? Menores de 16 anos, enfermos, deficientes mentais sem discernimentos e pessoas que por causa transitória não pudessem exprimir a sua vontade. Depois, é isso que vai cair na sua prova lá de 18 de janeiro. Quem são os absolutamente incapazes atualmente? Apenas os menores de 16 anos. Então, grava isso para sua prova. Quem é absolutamente incapaz? Só tem uma opção. Somente os menores de 16 anos. Perfeito? Agora vamos aos relativamente incapazes. Antes daquela alteração, maiores de 16 e menor de 18, ébrios habituais, viciados em tóxicos, pessoas que por deficiência mental tivessem discernimento reduzido, pródigos e pessoas excepcionais com desenvolvimento mental incompleto. Era isso antes da alteração. Atualmente é o que você vai levar para a prova. Quem são os relativamente incapazes? Os maiores de 16 anos, menores de 18 anos, os ébrios habituais e viciados em tóxicos e aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir a sua vontade. E além disso, no inciso 4, os pródigos. Senhores, prestem bem atenção. Embora a incapacidade absoluta por motivo de deficiência tenha sido extinta, o Instituto da Curatela ainda existe, mas agora assume um caráter excepcional. A curatela passa a ser uma medida protetiva extraordinária, aplicada de forma proporcional às necessidades da pessoa e às circunstâncias do caso concreto, afetando apenas os atos de natureza patrimonial e negocial. Imagine a seguinte situação anteriormente, o cara era pródigo, a pessoa era pródigo. Pródigo é aquele que gasta desenfreadamente, não tem controle financeiro. Ele era pródigo, gastava muito dinheiro, ele não podia casar, sem ser assistido, sem ser representado, a depender do caso concreto. Imagine a seguinte situação, eu tenho um problema de dinheiro, mas eu não posso contrair o matrimônio, eu não posso casar, e justamente é isso que essa alteração fez. Poxa vida, o cara ele tem problema com dinheiro, mas ele não tem problema em casar. Então, isso veio a dar mais autonomia para essas pessoas que anteriormente eram consideradas absolutamente incapazes ou relativamente capazes. Perfeito? Vamos agora tratar do Instituto da Emancipação. Senhores, a emancipação é a antecipação da capacidade civil plena e pode ocorrer de 3 formas. Lembrando, capacidade e fato que nós estamos falando agora, porque a capacidade e gozo todos nós possuímos. Perfeito? Sem exceção. Conforme o artigo 5º do Código Civil, emancipação voluntária. Primeira, concedida pelos pais ao filho que tenha no mínimo 16 anos completo. Então, ele tem que ter 16 anos por meio de uma escritura pública, independentemente de homologação judicial. Então, se os pais querem emancipar os filhos, ou o filho ou a filha, eles têm que ter pelo menos 16 anos completo, o filho ou a filha, e ele pode ser feita essa emancipação voluntária por meio de escritura pública, lá no cartório, independentemente do juiz concordar ou não. Perfeito? Agora nós temos a segunda hipótese, a emancipação judicial, que ocorre por sentença do juiz a requerimento do menor com 16 anos completo que esteja sob tutela, após ouvir o tutor ou o Ministério Público. Por fim, terceira hipótese, nós temos a emancipação legal, que decorre automaticamente de determinadas situações previstas em lei, independentemente da vontade de alguém ou da decisão judicial. E ela ocorre como essa emancipação legal? Pelo casamento, pelo exercício de emprego público efetivo, pela colação de grau em curso de ensino superior e pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que o menor com 16 anos completo tenha economia própria. Perfeito? Esses são os casos de emancipação legal. Senhores, próximo tema, extinção da personalidade jurídica. Já pega papel e caneta e vamos que vamos. Senhores, a personalidade jurídica da pessoa natural, ela se extingue, como está aí na sua tela, com a morte. E o direito civil reconhece 2 modalidades de morte. A morte real,
que é aquela mais comum, ocorre com a cessação da atividade encefálica, então a morte cerebral, confirmada com um laudo médico, né? Tem a lei dos transplantes de órgãos, que eu não vou me recordar exatamente qual é o número da lei, mas ela diz que a cessação da atividade encefálica deve ser confirmada por meio do laudo médico. Então, morte real é a mais comum, é aquela que comumente a gente toma conhecimento ou visualiza na atividade policial, e nós temos agora a morte presumida, que é a que vai cair na sua prova do dia 18 de janeiro. E acontece quando não há corpo, mas a morte é juridicamente presumida e pode ocorrer de duas formas. Primeira delas, sem declaração de ausência, artigo 7º do Código Civil. Em situações de extremo perigo de vida, exemplo, desastres aéreos, Brumadinho, ou para quem, em campanha de guerra, não for encontrado até 2 anos após o término do conflito. E a segunda opção é com declaração ou decretação de ausência, que está lá no artigo 22 e seguintes do Código Civil. E é um procedimento judicial aplicável quando uma pessoa desaparece de seu domicílio sem deixar notícias ao procurador. E esse processo se subdivide em 3 fases. Primeira, curadoria dos bens do ausente. O juiz nomeia um curador para administrar o patrimônio desse desaparecido para que esse patrimônio não se deteriore. Próxima, nós temos a sucessão provisória. E ela pode ser requerida pelos interessados 1 ano após a arrecadação desses bens, ou 3 anos caso o ausente tenha deixado um procurador. Para ingressar na posse dos bens, os herdeiros devem prestar uma garantia, ou seja, de restituição, um penhor, uma hipoteca, visando resguardar o patrimônio caso o ausente retorne. Porque a gente não sabe ainda se ele sumiu mesmo, se eventualmente ele não vai voltar. Então a lei trata disso, dá um seguro para que esses bens não deteriorem, aí os herdeiros prestam essa garantia e ingressam na posse desses bens. Por fim, nós temos o Instituto da Sucessão Definitiva, que ocorre 10 anos após um trânsito em julgado da sentença que abriu a sucessão provisória. Alternativamente, pode ser declarada se for provado que o ausente conta com 80 anos de idade e que as últimas notícias dele datam de 5 anos. Nessa fase, a propriedade dos bens é transferida de forma definitiva. Aí sim, após a sucessão definitiva, ele é considerado como morto, mesmo que não haja corpo, como a gente viu anteriormente. Senhores, algo importante que eu coloquei aqui também para vocês é o Instituto da Comoriência, artigo 8º do Código Civil, campeão de provas também de carreiras jurídicas. O artigo 8º do Código Civil estabelece que se 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião e não for possível averiguar qual deles morreu primeiro, eles vão presumir-se-ão que eles morreram de forma simultânea. E essa presunção, senhores, o que é a consequência que vocês têm que levar para a prova? Essa presunção, ela impede a transmissão de direitos sucessórios entre eles, ou seja, um não herda do outro, um não transmite patrimônio por outro, em razão da comoriência, este instituto que foi criado no Código Civil, está lá no artigo 8º. Senhores, vamos lá para o nosso próximo e terceiro tema, direitos de personalidade. O que são direitos de personalidade? São aqueles direitos inerentes à personalidade, ao ser humano. E quais são as características desses direitos? Eles são intransmissíveis, absolutos, ilimitados, extrapatrimoniais, vitalícios, impenhoráveis, imprescritíveis, irrenunciáveis e não podem sofrer limitação voluntária. São direitos que o ser humano possui sobre os seus atributos fundamentais, físicos, intelectuais, psíquicos, morais, tais como direito à vida, privacidade, intimidade, honra, nome, imagem e integridade física. Destaquei alguns para você aí, já está no slide, vocês estão vendo. Quais são eles? Nome, imagem, privacidade, intimidade e vamos falar também de direitos do morto. Destaquei esses que são os mais comuns em provas. Primeiro deles, nome. É o principal instrumento de identificação social e goza de proteção e é regido pelo princípio da imutabilidade relativa. A lei permite a alteração em hipóteses excepcionais e recente alteração também, quando o indivíduo atinge a maioridade, ele também pode, uma vez, alterar o seu nome. Beleza? Na ABI 4275, o STF garantiu às pessoas transgênero o direito de alterar o nome
e o gênero no registro civil, independente da realização de cirurgia. Tem uma polêmica, mas o STF pacificou, beleza? Jeito de imagem. Protege a representação física e social da pessoa. Seu uso não autorizado para fins econômicos ou comerciais gera indenização, independentemente da prova do prejuízo, ou seja, é um dano in re ipsa, conforme a súmula 403 do STJ. Prestem bem atenção. Privacidade e intimidade, mais um que eu trouxe para os senhores, protegida pelo artigo 21 do Código Civil. Garantem um núcleo restrito da vida social e pessoal contra interferências indevidas. A vida e a intimidade e a privacidade do indivíduo são protegidos pela lei civil. Atenção, o último ponto que eu trouxe sobre esse tema é o direito do morto. A proteção ao direito de personalidade se estende após a morte. O artigo 12, parágrafo único, confere legitimidade para requerer proteção à imagem, à honra e à memória do falecido às pessoas que são herdeiras dele, inclusive o cônjuge e familiares também, beleza? Então, o direito do morto, eles são protegidos pela legislação civil. Vamos lá para o quarto tema, dos bens. Dos bens. No direito civil brasileiro, bens são todos valores materiais ou imateriais que possuem relevância econômica e podem ser objeto de uma relação jurídica. Trouxe para os senhores as principais características que mais caem em prova, haja vista que a doutrina diverge muito e cada vez mais vem classificando novas formas quanto aos bens, perfeito? Então vamos trazer aquelas que têm mais chance de cair na sua prova, porque o nosso tempo é exíguo. Primeira classificação, bens imóveis, imóveis. Bens imóveis são aqueles que não podem ser transportados sem alteração de sua substância. Inclui o solo e tudo a que ele se incorpora de forma natural. Beleza? Exemplo, construções, outros exemplos também de bens imóveis, um prédio, um terreno. E prestem bem atenção, eles podem ser imóveis por sua natureza, como esse que eu disse, por acessão física ou intelectual ou por disposição legal. E esse aqui é o que sempre cai na prova. Direito à sucessão aberta é um bem imóvel. Tenho certeza que você já viu isso, ou fazendo alguma questão, ou lendo o Código Civil, e é isso que é o mais cobrado. Direito à sucessão aberta é um bem imóvel. Perfeito? Bens móveis são os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia. Podem ser imóveis por natureza, por antecipação, exemplo, uma colheita a ser vendida, ou por determinação legal, como a energia elétrica. Perfeito? Próxima classificação, bens fungíveis e bens infungíveis. Bens fungíveis são os bens móveis que podem ser substituídos por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade, exemplo, dinheiro e qualquer tipo de grão. Bens infungíveis, ao contrário, são aqueles que não podem ser substituídos por outros, pois são considerados na sua individualidade. Exemplo, o quadro da Mona Lisa, que está lá no Museu do Louvre, em Paris, na França. Não pode ser substituído por nenhuma outra obra de arte. Perfeito? Bens consumíveis e inconsumíveis. Bens consumíveis são aqueles cujo uso importa destruição imediata da própria substância. Exemplo, alimento, você vai lá e come ele acaba. Agora, os bens inconsumíveis são aqueles que permitem o uso reiterado sem alteração da sua substância. Por exemplo, você vai ler o livro, você vai usando ele, vai lendo, mas ele não acaba. Exemplo, o carro que você usa aí diariamente. Beleza? Próxima classificação, bens divisíveis e bens indivisíveis. Bens divisíveis podem ser fracionados sem alteração da sua substância, sem diminuição considerável de valor ou prejuízo do uso a que se destinam. Exemplo, um terreno, você consegue dividir ele e você continua utilizando a sua parte. Bens indivisíveis não admitem fracionamento sem perda da sua substância. Perfeito? Próxima classificação que você vai ter que levar para a prova, bens principais e bens acessórios. Senhores, esta é uma das classificações mais importantes. O bem principal existe por si só, enquanto o acessório ele tem sua existência dependente do bem principal. A regra fundamental é que o acessório segue o principal, e isso está disposto no princípio da gravitação jurídica. Os acessórios se subdividem em frutos,
produtos e benfeitorias. Vamos lá, frutos são utilidades que a coisa principal produz periodicamente, cuja percepção, ou seja, quando você pega esses frutos, não diminui a substância da coisa principal. Exemplo, o aluguel é um fruto daquele imóvel e uma colheita de laranjas é um fruto daquela laranja, que é o laranjeira, que é o bem principal. Perfeito? Produtos, utilidades que se retiram da coisa principal, diminuindo a sua quantidade ou a sua substância. Exemplo, você está lá numa pedreira, pegou uma pepita desse tamanho, você foi lá e cortou ela, pegou uma parte, isso aí que você está pegando daquela pedra enorme, pegando uma pepita menor, é um produto e não um fruto, porque diminuiu a substância, diminuiu o valor. Beleza? Benfeitorias são obras ou despesas realizadas em um bem para conservá-lo, melhorá-lo ou às vezes embelezá-lo. A sua distinção entre os tipos de benfeitoria é crucial para definir o direito de retenção ou indenização daquele possuidor. Nós temos as benfeitorias necessárias, que têm por fim conservar o bem ou evitar que ele se deteriore. Nós temos também as benfeitorias úteis, que aumentam ou facilitam o uso daquele bem. Exemplo, a instalação de grades nas janelas para evitar que crianças caiam ou eventualmente que ladrões entrem na residência. E por fim nós temos as benfeitorias voluptuárias, são as de mero deleite ou recreio, que não aumentam nem diminuem o uso habitual do bem. Exemplo, a construção de um chafariz decorativo no jardim. Não muda nada, ele fez por mero deleite. Perfeito? Senhores, quinto tema, penúltimo tema, responsabilidade civil. A responsabilidade civil, senhores, ela constitui um dos pilares do ordenamento jurídico brasileiro, estabelecendo o dever de reparar danos causados a alguém, a outrem. A responsabilidade civil é uma consequência jurídica patrimonial do descumprimento do dever jurídico de cuidado, que pode ser originada de uma relação contratual ou de uma violação a um preceito geral de não lesionar outrem, de não lesionar o terceiro. Em sua essência, a responsabilidade civil ela representa a obrigação de reparar o dano causado, sendo a indenização a principal forma de restabelecer o equilíbrio violado pelo ato ilícito cometido por alguém. Como regra, a responsabilidade civil possui um caráter patrimonial, significando que o patrimônio do agente causador do dano responde pela obrigação de indenizar. Uma exceção a essa regra patrimonial é a prisão civil por dívida, que no Brasil é admitida apenas em uma única hipótese, ou seja, o inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentar, conforme estabelecido no artigo 5º da Constituição Federal. Vamos agora na tela os pressupostos essenciais da responsabilidade civil. Para que se configure o dever de indenizar, especialmente na responsabilidade subjetiva, que é a regra geral, é indispensável a presença concomitante de 4 elementos estruturantes. A ausência de qualquer um desses elementos afasta a obrigação de indenizar, de reparar aquele dano. E quais são os elementos da responsabilidade civil subjetiva? Primeiro, conduta humana. Trata-se de uma ação ou omissão voluntária e consciente. A conduta deve ser atribuível a um ser humano, pois atos de animais ou coisas, por si sós, não geram responsabilidade sem uma conduta humana associada, como a falta do dever de guarda. Perfeito? Então, primeiro, conduta humana. Segundo, culpa em sentido amplo, que se subdivide em dolo ou culpa, que é o juízo de reprovabilidade da conduta do agente. Esse pressuposto é o que diferencia a responsabilidade civil, a responsabilidade subjetiva da responsabilidade objetiva. Sendo que na responsabilidade subjetiva é necessária a comprovação do dolo ou da culpa. Já na responsabilidade subjetiva, esse pressuposto, na responsabilidade objetiva, esse pressuposto não existe, ok? Como a gente viu lá em direito administrativo. Terceiro pressuposto é o nexo de causalidade, é o elo, a ligação fática e jurídica entre a conduta e aquele dano causado, aquele dano sofrido pela vítima. Sem essa conexão, não é possível imputar a responsabilidade do agente. Imagina uma conduta que não foi apta a causar aquele dano. Então, rompe
aquele nexo de causalidade e não há mais aquele dever de indenização, aquele dever de indenizar. Por fim, o quarto e último pressuposto é o dano ou prejuízo, que consiste na lesão a um bem jurídico tutelado, seja ele de natureza patrimonial ou extrapatrimonial. Sem a prova do dano, mais uma vez, não há o dever de indenizar. Vamos aprofundar aqui na culpa, né, em sentido amplo, que se subdivide em dolo e culpa, em sentido estrito e também no nexo causal. Primeiro, dolo. Dolo é a violação intencional do dever jurídico. O agente prevê aquele resultado danoso e atua com a intenção de produzi-lo ou assume o risco de o fazê-lo. Diferentemente da culpa em sentido estrito. Lembrando, culpa em sentido amplo, a gente tem o dolo ou a culpa. Então, o dolo nós já falamos, agora vamos tratar da culpa em sentido estrito. E ela ocorre quando o agente, embora não tenha intenção de causar o dano, atua de forma descuidada, violando um dever objetivo de cuidado. E a culpa estrito sensu, ou em sentido estrito, ela tem três modalidades: negligência, imprudência e imperícia. Na negligência, é a falta de cuidado por omissão. O agente deixa de fazer algo que a prudência e o dever de cuidado exigiam. Exemplo, o motorista que não realiza a manutenção do veículo e provoca um acidente por causa dos pneus carecas. Imagine você saindo com a sua viatura e o seu motorista esquece de conferir o óleo, esquece de conferir o freio e acaba ocasionando aquele acidente, você se machuca. Ou seja, ele atuou com culpa, porque é o dever do motorista. Ele devia ter conferido o óleo, devia ter conferido os pneus, e por isso foi comprovado que o acidente foi causado por essa negligência do motorista. Perfeito? Próxima modalidade, imprudência. É a falta de cuidado por uma ação precipitada, sem a cautela necessária. O agente faz algo que não deveria. Exemplo, dirigir em alta velocidade em uma via urbana movimentada. Ele vai lá e atropela alguém. Ele atuou com imprudência. Por fim, nós temos a imperícia, que é a falta de aptidão ou habilidade técnica para o exercício de uma profissão, arte, ofício ou realização de algum ato. Exemplo, um médico não habilitado em uma especialidade que realiza uma cirurgia complexa e causa danos a um determinado paciente. Perfeito? Agora que nós tratamos, né, da culpa, nós vamos, em sentido amplo, tratamos do dolo e da culpa em sentido estrito, vamos tratar do nexo de causalidade e as suas excludentes. O nexo causal, senhores, é o vínculo entre a conduta e o resultado danoso. Então nós temos primeiramente a conduta e um nexo que se liga até o dano àquele evento danoso. Questões de concurso frequentemente exploram as excludentes do nexo de causalidade, que são os fatos que rompem esse elo e, consequentemente, afastam o dever de indenizar. Quais são eles? Culpa exclusiva da vítima, que ocorre quando o evento danoso é causado unicamente pela conduta da própria vítima. Segundo, culpa exclusiva de terceiro. O dano decorre de uma conduta praticada por uma terceira pessoa, que não é o agente e não é a vítima. E também nós temos o caso fortuito ou força maior, um evento imprevisível e inevitável, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. É fundamental, senhores, distinguir culpa exclusiva da vítima com culpa concorrente, quanto tanto o autor quanto a vítima têm uma certa parcela de culpa. Enquanto a primeira, né, que é a culpa exclusiva da vítima, ela rompe com o nexo causal e, por sua vez, exclui totalmente a responsabilidade do agente, a culpa concorrente apenas atenua o dever de indenizar, resultando em uma reparação proporcional à gravidade da culpa de cada parte. Então, culpa concorrente atenua o dever de indenizar. Culpa exclusiva, essa sim rompe com o nexo de causalidade, e aí não mais há que se falar em dever de indenizar. Perfeito? Vamos tratar agora especificamente, está na sua tela aí o último item, dano e suas espécies. Senhores, o dano é a lesão a um interesse jurídico tutelado, seja ele material ou mesmo imaterial. É o pressuposto indispensável para a responsabilidade civil, pois sem dano não há o que se reparar. E os principais tipos de dano que são cobrados em provas de carreira jurídica, como o CFO, né, que você vai fazer agora no dia 18 de janeiro, são, primeiro deles, dano patrimonial ou dano material. São aqueles danos emergentes que representam a diminuição efetiva do patrimônio da vítima, ou seja,
o que ela efetivamente perdeu com aquele evento danoso, e temos também os lucros cessantes, que correspondem àquilo que a vítima razoavelmente deixou de ganhar em decorrência de um dano. O pessoal confunde muito, mas eu vou exemplificar para vocês, que eu acho que com exemplos fica mais fácil de vocês entenderem. Imagina a seguinte situação: você está indo lá para sua casa e não viu, estava mexendo no celular distraído, não viu um táxi parado na sua frente, foi lá e abarrou a traseira desse veículo do taxista. E esse veículo do taxista teve que ficar no conserto, porque teve que trocar o para-choque traseiro, e ele ficou lá no conserto durante 20 dias. E, como vocês bem sabem, o táxi ele tem uma placa única, e não é possível que ele alugasse um outro veículo, então ele ficou 20 dias sem auferir valores daquele sustento principal, que era exercer a profissão de taxista. Então, um dano emergente, aquele dano ali na hora, foi o quê? Ele perdeu uma parte do para-choque que ficou lá em R$5.000. Então, o dano emergente é o para-choque do veículo. Contudo, ele ficou 20 dias parado, sem poder trabalhar. Esses são os lucros cessantes. Ou seja, aquilo que ele razoavelmente deixou de ganhar em decorrência do dano. Ele não ficou 20 dias parado porque ele quis. Ele ficou 20 dias parado porque você bateu com o seu veículo no carro dele. Então, você terá que indenizar ele desses lucros cessantes, desses dias que ele ficou parado, em razão do evento danoso causado única e exclusivamente por você que mexeu no celular e abarrou a traseira do taxista. Perfeito? Vamos lá agora ao dano moral, que é a lesão a um direito de personalidade que nós vimos anteriormente, como a honra, a imagem, a intimidade ou a integridade psíquica também, que é considerado um direito da personalidade. Aceita-se que a prova do dano moral é, em muitos casos, in re ipsa, ou seja, a presunção do dano decorre da própria ofensa, sendo dispensável a comprovação do sofrimento ou da dor, conforme a súmula 227 do STJ. A pessoa jurídica também pode sofrer dano moral, geralmente associado à violação de sua honra objetiva, a reputação da empresa, do bom nome, das boas práticas da empresa. Então, senhores, prestem bem atenção, súmula 227 do STJ, pessoa jurídica também pode sofrer dano moral. Perfeito? Dano estético refere-se a uma lesão de integridade física da pessoa que causa uma alteração morfológica, uma desfiguração visível e permanente que afeta a harmonia corporal. Isso é muito comum hoje em dia, aqueles procedimentos estéticos que a pessoa faz, o médico vai lá, causa um dano irreparável na pessoa, fica com a boca torta, enfim. Aquele caso também do Doutor Bumbum, também, que passou até no Fantástico, é um dos casos também de dano estético. Atenção à súmula 387 do STJ, que pacificou o entendimento de que é lícita a acumulação das indenizações por dano estético e dano moral. Então a pessoa foi lá no consultório lá, em vez de ela consultar com o médico, ela quis economizar dinheiro, foi fazer um procedimento estético com um dentista ou com um bioesteta. Perfeito. Só que esse cara, na verdade, não era um odontologista, não era um dentista, não era nada. E ela ficou totalmente desfigurada. Ela vai ter direito ao dano moral e também ao dano estético. É possível acumular os dois conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Uma teoria também que é comumente cobrada em concursos, que eu queria comentar com vocês, é a teoria da perda de uma chance. Essa teoria permite a indenização não pelo resultado final perdido, mas pela perda da possibilidade real e séria de obter um benefício ou evitar um prejuízo. A chance perdida, senhores, prestem bem atenção, deve ser concreta e não meramente hipotética. Perfeito? Ah, alguém foi lá e rasgou o meu bilhete da Mega Sena. Causou um dano para mim, pegou meu bilhete, rasgou ele na minha frente e agora eu perdi a chance de ganhar na Mega Sena. Poxa, essa chance perdida é muito concreta ou é meramente hipotética? Levando em consideração que a chance é 1 para 53 milhões, é meramente hipotética. E vale lembrar, para vocês não esquecerem dessa teoria da perda de uma chance, como ela surgiu. Silvio Santos já morreu, mas quando ele estava nativo, estava vivo, tinha aquele Show do Milhão, aquele programa que você ia respondendo perguntas e ao final você chegaria à pergunta de R$1 milhão e poderia levar R$1 milhão
de reais para casa. Todo mundo aqui eu tenho certeza que já ouviu falar ou já assistiu, aqueles que têm um pouco mais de idade, como eu aí, 30 anos aí, já com certeza já viu já esse programa. E o que aconteceu nesse programa? Um cidadão, né, um indivíduo foi lá e ele acertou a pergunta, contudo o gabarito do programa deu como a resposta que ele deu como incorreta. Ou seja, ele estava, salvo engano ali, faltavam mais 2 ou 3 perguntas para ele chegar na pergunta milionária, ou seja, existia uma chance concreta de que ele pudesse chegar até a pergunta do milhão, mas essa teoria também foi um tanto quanto questionada pelo Silvio Santos, né, pelo SBT à época. Falou assim, não, beleza, a gente errou no gabarito da questão, realmente ele poderia ter avançado, mas isso não quer dizer que ele chegaria na pergunta do milhão, e mesmo que chegasse, não chegaria a acertar essa questionamento final. Então o juiz decidiu, né, o tribunal, salvo engano foi o STF que decidiu na época, que, beleza, ele tem direito a uma certa indenização, mas essa indenização não poderia ser a totalidade do prêmio, porque ainda teriam mais 2 ou 3 perguntas para ele, e ele passar dessa questão que o gabarito, né, foi aferido de forma errada, não significaria que ele ganharia 1 milhão. Então, nesse caso, houve a teoria da perda de uma chance que foi criada pelo STJ, que deu razão a ele, mas de forma parcial, e ele ganhou uma indenização por ter sido eliminado de forma errada pelo programa do SBT, contudo não deu a premiação final, que ele pediu 1 milhão, porque não era garantia que ele acertaria as demais questões. Perfeito? Senhores, último tema de hoje da nossa aula, do nosso revisar do direito civil, direitos de vizinhança. Senhores, vamos... Os direitos de vizinhança, senhores, constituem em um conjunto de normas que limitam o exercício do direito de propriedade com o objetivo de evitar conflitos entre proprietários de prédios contíguos, vizinhos, um do lado do outro ali, e garantir a convivência social harmoniosa entre as pessoas. As obrigações decorrentes dessas regras são classificadas como obrigações propter rem, o que significa que elas seguem a coisa, vinculando o proprietário ou possuidor do imóvel independentemente de quem deu causa. Então, por exemplo, você tem uma obrigação decorrente de um direito de vizinhança e você vendeu esse imóvel para outra pessoa. A obrigação não continua com você não, ela segue o imóvel. Então quem adquiriu continua com as mesmas obrigações. Haja vista se tratar de uma obrigação propter rem. Lembre-se disso porque é comumente cobrado em concursos públicos. E a regra matriz, né, a regra fundamental do direito de vizinhança, está lá no artigo 1277 do Código Civil, que trata do uso anormal da propriedade. Sempre que foi cobrado no CFO, foi questões de uso anormal da propriedade no que diz respeito ao direito de vizinhança. Segundo esse dispositivo, o proprietário, né, ou possuidor tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais provocadas pela utilização de propriedade vizinha que afetem 3 S: sossego, segurança e saúde. Prestem bem atenção, gravem esses 3 S: segurança, sossego e saúde. Esses são os 3 S, né, que caracterizam esse uso anormal da propriedade e são frequentemente, como eu disse, explorados em concursos públicos. Trouxe também situações, senhores, que merecem destaque, situações específicas. Árvores limítrofes, previstas aí no artigo 1283 do Código Civil. Uma regra clássica de fácil memorização é a que diz respeito aos frutos. Os frutos que caem naturalmente em terreno vizinho pertencem ao solo do dono de onde caíram, desde que seja de propriedade particular. Então tá lá, tem um pé de manga, a fruta caiu no terreno do vizinho, pertence a ele, porque caiu de forma natural. Diferentemente, se o vizinho for lá e tentar arrancar, né, o fruto da sua árvore que está lá dentro do seu terreno, beleza? Essa é questão de prova. Passagem forçada, artigo 1285 na sua tela. Este é um direito que assiste ao dono de um prédio encravado, ou seja, sem acesso a uma via pública, nascente ou água ou porto. Ele pode constranger, ou seja, limitar aquele direito de propriedade do seu vizinho a lhe conceder passagem forçada pelo seu imóvel, mediante o pagamento de uma indenização. Preste bem atenção. Mediante o pagamento de uma indenização. E é fundamental, senhores, não confundir passagem forçada com servidão de passagem. Passagem forçada, como a gente falou agora, 1285 do Código Civil, decorre da lei.
pressupõe aquele encravamento. Já teve um encravado aí, sabe o que eu estou falando? Pressupõe encravamento do imóvel e gera o dever de indenizar. É um direito de vizinhança. Agora, servidão de passagem é um direito real sobre coisa alheia, constituído por um acordo entre as partes, ou seja, por um contrato ou por meio da uso capião. Não exige que o imóvel seja encravado, bastando que a servidão proporcione maior comodidade ou utilidade ao prédio dominante. Perfeito? É isso que provavelmente estará na sua prova em Direito Civil. Senhores, meu muito obrigado mais uma vez pela confiança no Essencial Preparatório. Seguimos juntos até a sua aprovação. Convido desde já para você que com certeza estará aprovado na prova objetiva, que faça parte da nossa mentoria de prova oral. Teremos simulados inéditos, um material exclusivo e 100% direcionado para a prova oral. Sucesso, boa sorte, dia 18 e nos encontramos em breve. Até mais! Essencial.